Senhoras e senhores, boa noite. Nós vamos dar início hoje, nessa hora, à área dos domingos. E eu pediria a vocês todos a atenção para nós começarmos, serenizar nossos corações e nossas mentes para a nossa prece inicial. Querido Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui, Pai, te pedindo permissão para que possamos refletir sobre as lições do Evangelho, do teu Evangelho, pedir para que a tua paz nos envolva, o teu amor nos inspire, para que possamos absorver mais uma parte dos ensinamentos do teu Evangelho. Que o nosso irmão palestrante de hoje seja também inspirado pelos Espíritos benfeitores, para que possa nos presentear com as suas reflexões, com o seu entendimento, e que nós possamos absorver todos esses ensinamentos para o nosso próprio progresso espiritual. Que todos os irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, estejam sintonizados com o amor e a bondade que o Cristo sempre nos ensinou. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, à medida que nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Assim sendo, gostaria de convidar o nosso irmão Marcelo Martinho para proferir a sua palestra de hoje, cujo título é Servir com Humildade. Meus irmãos, que Jesus continue nos iluminando hoje e sempre. Tem uma mensagem do benfeitor espiritual Emmanuel que serve bem ao dia de hoje e é extremamente esclarecedora para os cristãos. Ele escreveu sobre a figura de José. Vocês sabem de que José eu estou falando? Não. Vocês não sabem de que José eu estou falando, porque José é uma figura quase anônima na história do cristianismo. Não tem imagens de José nas igrejas. Não tem feriado em homenagem a José. Não tem livros escritos sobre José. Ninguém sabe nada sobre José. Eu vou dizer para vocês quem é José. José é o guardião da encarnação do governador do planeta na Terra. É o homem
que teve a vida de Jesus nas mãos. Esse é José. Todo o plano do Cristo estava na mão dele. Se ele falisse como pai, ia acabar tudo ali. José é o homem que protegeu o filho dele numa manjedoura. É o homem que protegeu Maria, adolescente, grávida. É o homem que fugiu com o filho dele para o deserto. É o homem que trouxe o filho dele de volta, quando o sonho dos espíritos superiores assim ordenou. E foi o homem que cuidou de Jesus por 30 anos. E ninguém sabe quem ele foi. O nome disso é humildade. Emmanuel diz que José é um espírito tão adiantado e exerceu uma missão tão importante que a humanidade não foi nem capaz de perceber. Porque a humanidade não tem olhos para a realidade, a humanidade só tem olhos para a ilusão. Então, as obras dos grandes espíritos, a humanidade não tem nem como enxergar. Esse foi José, nada mais, nada menos do que o pai do Messias. E Emmanuel relata, eu não sei se é no livro Fonte Viva ou Caminho, Verdade e Vida. Ele relata que a superioridade espiritual de José se denota pelo fato da humanidade o ter ignorado. Mas José fez uma coisa simples. Ele só foi pai. Ele só foi pai do Messias. Todos os grandes espíritos, ou pequenos, todos os espíritos que encarnam na Terra, por enquanto, reencarnam através de um pai e de uma mãe. Então, todas as obras da Terra são frutos da maternidade e da paternidade. Outro espírito de suprema humildade nessa história, mas é um espírito muito mais conhecido, muito mais festejado, adorado, é a figura de Maria. Mas Maria é muito mais conhecida que José, não é porque Maria é mais evoluída espiritualmente que José. É porque Maria ocupou uma posição arquetípica na história da humanidade. Todas as religiões primitivas tinham deuses e deusas. A religião judaica era patriarcal, tinha o Deus Pai. O Deus Pai é muito rigoroso. O Deus Pai é justiça. Até na estrutura das nossas famílias. Quando o bicho pega, a gente corre para o colo da mãe, porque sabe que se cair no pai, o negócio vai. Né? Se bem que tem uns pais meio... Não é que nem José. Então, Maria foi o arquétipo, Carl Gustav Jung, na sua Psicologia das Religiões e nos seus livros, ele vai falar dos arquétipos, dos símbolos. Maria é a deusa mãe, é a advogada nossa.
Tem um livro sobre isso chamado As Brumas de Avalon, que fala quando o cristianismo envolveu as religiões célticas da Bretanha. Aí dizem, acabaram com o culto a deusa mãe. Aí a feiticeira disse, não, nós vencemos. Ó a deusa mãe ali no altar, Maria de Nazaré. Então Maria é o arquétipo da mãe, aliviando o papel de Deus Pai. Maria é um espírito superior. Jesus não teria condições energéticas de encarnar no ventre de uma mulher, de um espírito que não tivesse uma condição evolutiva mais próxima dele. Maria deu o exemplo de humildade. Quando o anjo do Senhor apareceu para ela e disse algo para ela que ia complicá-la socialmente completamente, uma menina de 15 anos grávida, de um marido idoso, em circunstâncias duvidosas, era uma situação complicada que ia desfavorecê-la socialmente, mas ela não estava preocupada com a opinião dos homens. Ela disse assim, eis aqui a serva do Senhor, faça-se a sua vontade. Isso é entrega. Não é o meu plano, é o plano de Deus. Então Maria tinha uma condição espiritual semelhante à condição espiritual de José, que aceitou Maria porque era o iniciado do templo, não era qualquer um. Mas Maria se projetou pela história, e José não. Tanto é que quando eu falei de José, que José? Ah, mas José é um nome comum, Maria também é. Se eu falasse aqui de Maria, todo mundo ia entender que era Maria de Nazaré. Ou seja, as grandes realizações do Espírito nem sempre são festejadas pela terra. Nem sempre são propagandeadas. E segundo essa mensagem de Emmanuel, não sou eu que estou dizendo, o fato de José não ser divulgado é uma prova da elevação espiritual dele. Porque a missão dele foi tão espiritual que passou despercebido pelos homens. É essa a mensagem que José, ou que Emmanuel coloca sobre José. Não sou eu, não. O que quer dizer? A importância do que nós fazemos não é medida pelo mundo. Existem missões de missionários que se projetam publicamente. O próprio livro dos Espíritos dizem que quando espíritos superiores reencarnam, geralmente era para fazer missões que impactam a humanidade, como José fez, mas a humanidade não percebeu. E aí outro livro, coincidentemente também de Emmanuel, que marcou a minha trajetória, marca a minha trajetória até hoje, é de um espírito de altíssima hierarquia que passou pela Terra e que a humanidade nem percebeu. Se vocês forem ler o livro Libertação, vocês vão ver que tem uma colônia das trevas gerenciadas por um Papa. E ele ainda diz qual? O Gregório, filho adotivo de Matilde. Um dos Gregórios. Quer dizer, o mundo incensou ele como sumo pontífice. Sumo pontífice é um termo que vem
da cultura romana, aquele que constrói as pontes. Então, toda a glória espiritual ele teve no mundo. Ele era um guia espiritual da humanidade. Quando desencarnou, era um servo das trevas. Quantos líderes espirituais da Terra são os espíritos mais perversos e comprometidos que tem nesse planeta? Líderes religiosos. Incensados e adorados por milhões. Eu via com algum ceticismo, mas eu observei isso. Todo o frenesi que existia, inclusive, no meio dos próprios espíritas em torno de João de Deus. Porque cura pelo que faz e acontece, porque é famoso, porque é conhecido, porque a cidade está cheia de gente, porque centenas de pessoas estão indo lá serem curadas. Deu no que deu. Enquanto isso, eu vi médiuns de cura aqui na Bahia que são desconhecidos do grande público, como eu conheci Dona Zizi, que vocês não sabem quem é, porque é uma senhora que veio da Umbanda, que tem um centro espírita pequeno, dentro de praticamente uma favela, e eu vi o que ela fazia, mas o mundo não tem olhos para isso. O mundo vê lá o que cura e acontece com artistas famosos, que vai centenas de pessoas, que tem um centro espírita grande, que recebe muito dinheiro. Os valores do mundo geralmente são o contrário dos valores da Terra. Por isso, eu vou dizer para vocês um livro de Emmanuel que me impressionou sobre um espírito muito adiantado que passou pela Terra de forma apagada. Chama-se Renúncia, que fala da encarnação de Alcione. Deixa eu contar para vocês quem era Alcione. Alcione estava numa colônia espiritual, um pouco distante da Terra, porque a colônia tinha 3 sóis. Vocês acham que vocês são ricos porque reformou a casa, foi? Ou comprou um carro novo no final do ano? Ou fez aquela viagem inesquecível, dividindo em 12 vezes no cartão? Alcione morava num lugar que existem plantas, cores que não existem na Terra, e ela estudava num palácio de cristal. Porque os 3 sóis que iluminavam o lugar que ela estava morando faziam combinações de cores que a Terra não existe. Isso que é ser rico. E para completar, vocês que ficam sonhando por nosso lar não dá nem a periferia. Ah, porque eu vou para nosso lar. Vocês sabem para onde é que Alcione ia? A Alcione estava marcada, tinha uma expedição com alguns amigos dela. Eles iam para outra estrela, para Sírios. A dezenas de milhões de quilômetros daqui. A anos-luz daqui. Ela ia visitar outras estrelas para receber aulas de música, porque ela era um dos espíritos mentores da música na Terra. Aí Alcione vai pedir ao mentor dela, ao superior hierárquico dela, autorização para reencarnar. O que é outra sutileza interessante no livro, porque nós sabemos que na sua condição de espírito superior, ela não precisava de autorização de ninguém. Os espíritos superiores, eles planejam a encarnação deles, eles fazem e acontece.
mas ela foi pedir autorização à entidade angélica que coordena as atividades dela. Humildade. Ela faz parte de uma equipe e ela não quis se revoltar contra o superior dela. Mas tem uns e outros que chegam no centro espírita cheio de ideia revolucionária, porque os mais velhos não sabem de nada e vai logo se revoltando. Nós temos que também ser humildes no trabalho espírita. Você chegou num centro espírita, você observa como está sendo feito, talvez você saiba fazer melhor, mas você vai fazer do jeito que você encontrou. Até você conquistar o respeito, entender o que está acontecendo e poder sugerir alguma coisa. Frequentemente, porque nós somos espíritas, são humanos, né? Então, frequentemente, nós vemos a arrogância no meio espírita. Não, porque eu acabei de ler, eu descobri que está tudo errado, porque eu posso fazer melhor. Calma, meu irmão. Respeita a tradição, respeita os mais velhos. Minha mãe me ensinou isso. Desde criança. E Alcione foi. Ela disse, aí o instrutor dela falou uma realidade da Terra, que até hoje tem gente que estuda anos de espiritismo e não se conscientizou ainda. Ele disse, Alcione, a Terra para espíritos como nós só tem 2 dificuldades. A Terra não vai te compreender. Você não é da Terra, você só vai sofrer. Ah, mas eu quero ajudar. Mas você já não está aqui trazendo novos elementos para a música terrestre? Olha o nível do espírito. Olha o departamento. Ah, meu anjo, meu mentor, é que a minha família está toda complicada. Minha mãe, meu pai, meu ex-marido, está todo mundo no umbral e daquela confusão. Ele diz, Alcione, olha, eu sei os seus motivos de coração, mas Pollux, o seu amado, que é a razão que você quer reencarnar, nós não acreditamos que ele vai vencer. Nós acreditamos que a sua tentativa não vai dar certo. Ela diz, mas eu quero ir assim mesmo. Então, você está liberada. Pode ir e vá agora, porque você vai demorar 10 anos para reduzir o seu perispírito para caber num corpo humano. Olha o nível do espírito que eu estou falando. Eu vou encurtar um pouco para vocês lerem o livro. Eu só vou resumir para vocês. Quem foi Alcione na Terra? Alcione foi uma secretária do lar, empregada doméstica. Foi isso que ela foi na Terra. Com um agravante. Ela foi a empregada doméstica na família da casa do próprio pai dela. Porque o pai dela foi vítima de uma conspiração. Ele não sabia que a filha tinha nascido. A mãe dela foi morta pela madrasta, que era prima da mãe. Não foi morta pela madrasta. A madrasta se isentou. Ela simplesmente não salvou, no surto de varíola, ela não salvou a vida da mulher que era amada pelo homem que ela queria e deixou morrer para tomar o lugar dela. E se Alcione contasse a história para o pai, ia destruir a família toda e acabar com a vida do pai. Então, para ajudar o próprio pai, para ajudar o outro espírito, que era a madrasta dela agora, não é nem madrasta, porque nem reconhecia, ela serviu,
como empregada doméstica durante anos, fazendo os trabalhos do lar durante anos na casa do pai. Enquanto ela fazia os trabalhos do lar, tipo assim, lavar prato e esfregar chão, a postura espiritual e psicológica dela se impôs na família. E ela saiu guiando todo mundo. Você aceitaria ser guiado pela sua empregada doméstica? Então, ela limpava os móveis, ela limpava a cozinha, mas ela tinha uma palavra de iluminação para todo aquele núcleo familiar. E ela foi aconselhando, ela foi amparando, ela foi recuperando, ela foi regenerando, até o momento em que o pai descobriu. O pai descobriu porque ela pediu permissão para casar com um homem, saiu quando tinha cumprido a missão dela. E teve uma trama, o pai acabou descobrindo. E o pai acabou descobrindo a verdade. E a outra que fez, ela serviu como empregada doméstica, como secretária do lar, para a mulher que tinha forjado a morte da mãe dela. Na casa do pai, diante da fortuna que ela herdaria. E só foi descoberta porque a lei de Deus atua, tinha um karma a ser pago, né? E aí descobriram que tinha uma santa dentro de casa. Eu não estou falando de um residente de nosso lar. Eu não estou falando de um diretor, de um espírito mentor da nossa reunião mediúnica. Eu estou falando de um espírito interestelar, para um espírito que ia tomar aula de música em outra estrela e que vivia no mundo celeste. É desse nível de espírito que eu estou falando. Recomendo fortemente o livro Renúncia. Tem outros detalhes que eu não quero. Eu passaria 2 horas falando desse livro, mas eu não vou. Vamos ao nosso assunto. A gente tem que promover a boa literatura. Um espírito de altíssima hierarquia, que a humanidade só conhece por causa de Emmanuel. Não tem Santa Alcione, não tem imagem. Ela nem é mentora de nenhum grupo espírita. Nem os espíritas, vamos por dizer assim, usar um termo humano, honram esse espírito. Porque ela não faz parte da nossa cultura. Quantos espíritos superiores passaram assim pelo planeta? E quantos espíritos superiores estão, nesse exato momento? Espíritos superiores eu falo porque é uma classificação espírita, né? Para quem não sabe, o livro dos espíritos classifica como espíritos superiores aqueles espíritos que têm toda a evolução que a Terra permite, e mais. Então, para um espírito superior, a Terra não tem nada para ensinar. Nem intelectualmente e nem espiritualmente, moralmente. Então, quando um espírito superior reencarna na Terra, ele está evoluindo porque ele está em missão, mas ele não está aqui para aprender. Porque os humanos não têm o que contribuir com o espírito superior. A única contribuição é porque ele está trabalhando. É isso que o Espiritismo chama de espíritos superiores.
Então, quem estuda o Espiritismo vê claramente que Alcione é um espírito superior. Assim como José. Quantos espíritos superiores estão encarnados hoje na Terra, simplesmente aliviando as lágrimas da humanidade? Não estão nem pregando. Deixa eu decepcionar vocês. Os grandes pregadores do cristianismo não são os espíritos mais adiantados, são aqueles que comunicam melhor. E aqueles que comunicam melhor são espíritos bem humanos. Porque se for falar das coisas celestes, então, aqueles que falam de Jesus para a multidão, não são aqueles que estão mais próximos de Jesus. São aqueles que estão mais próximos do povo. E quanto mais próximos do povo, mais público eles têm. Porque eles falam segundo o sentimento do homem da terra. É a história das religiões. Então, aqueles que se projetam como defensores da causa divina, frequentemente não são os espíritos mais adiantados. Os espíritos mais adiantados estão trabalhando literalmente nas sombras. Estão trabalhando nos umbrais, estão trabalhando nas favelas. Alguns deles assumem uma missão pública de guiar o povo. E guiam. Talvez vocês tenham lembrado de Edivaldo Franco. Quantos líderes religiosos têm muito mais público do que Edivaldo? Sem ter a capacidade oratória, nem o currículo que ele tem. Eu não vou nem citar. Tem dezenas de oradores em outras religiões que têm 10 vezes mais público que Edivaldo. Porque falam o que as pessoas querem ouvir. A gente admira muito Edivaldo, mas ele está na nossa bolha. Ele está falando para espíritas. E nós espíritas somos minorias. Porque a maioria quer escutar outra coisa. Os líderes religiosos que têm mais projeção, eles estão mais próximos das paixões materiais do povo. Eles oferecem para o povo a satisfação das suas paixões materiais. E por isso, eles são projetados publicamente. Nós vamos ver o testemunho de humildade na figura do nosso divino mestre, Jesus. Eu sempre lembro de Jesus quando eu me sinto ofendido e desvalorizado. O governador espiritual da terra. O demiurgo divino. O espírito que construiu o planeta e aglomerou o chão que nós pisamos. Nós devemos o ar que a gente respira e o chão que a gente pisa a Jesus. A nossa dependência em relação ao Cristo é quase infinita. E nós também devemos o pouco equilíbrio psicológico que a gente tem a Jesus, porque nós estamos mergulhados na aura dele. E protegidos pela aura do Cristo, o mal que há em nós é contido. Mas isso é uma coisa que o homem da terra não avalia. Quando ele veio à terra, foi o único período de paz da história, de toda a história da humanidade. Ah, por que está tendo guerra no mundo? O mundo sempre viveu em guerra. Mas na época de Jesus não tinha nenhuma guerra acontecendo no Ocidente. Esse milagre passa despercebido. Estava tudo em paz. A paz romana, né? A paz romana é: não faça guerra, senão te mata. Mas pelo menos no governo de Adriano.
E nós vamos ver a trajetória de Jesus. Nasceu numa manjedoura porque não tinha lugar para ficar. O primeiro milagre foi num casamento. Andava entre as prostitutas e os sacerdotes do templo arrasando com ele. Foi recolher 12 apóstolos na zona rural, entre pescadores, e nas mínimas atitudes dele, ele ensinava. Passa despercebido para a gente que o ministério de Jesus foi dado de forma muito simples. Foi dado de forma muito humilde. Uma forma que faria corar um orador espírita de hoje. Você vai falar de Deus no meio do campo para um monte de gente pobre que está reunida em torno de você? É sério isso? Tem esses pastores, tem esse pessoal, esse agricultor aí, esse povo aí. E agora, mestre, o que a gente faz? Não. Pede para eles fazerem silêncio que eu vou subir aqui no monte e vou dar umas palavrinhas com ele. E o templo? E o mármore do templo? E o púlpito? Cadê o púlpito? A mesa organizadora do evento? Pelo menos uma tendazinha. Alguém anunciando? Não. Estava lá o povo lá com seus cabritos. Alguns ricos no meio. Jesus simplesmente subiu no monte e começou a falar. Simples assim. Quem sabe, sabe. Mas a gente tem que fazer um evento no hotel chique, no auditório não sei das quantas. Tem que ser divulgado com maestria pelo Instagram. Tem que estar todo mundo bem vestido. Tem que ter toda a tecnologia para a gente falar algumas palavrinhas. E o homem que mudou a humanidade, que é o governador da terra, disse, chama o povo que eu vou falar. Talvez ele tenha caminhado entre as pessoas. Ele era seguido por 5.000 pessoas. De outra feita, ele chega numa cidade, escolhe a pessoa mais malquista na cidade, diz, vou jantar na sua casa hoje. E faz outra pregação. Comendo. Está lá na mesa, todo mundo comendo, na casa de um criminoso, na casa de na verdade, um político corrupto, um funcionário público corrupto que recolhia os impostos, lá na casa do bandido, e falando as coisas que foi no Evangelho. Em outra ocasião, ele estava na casa de Marta, e Marta estava preocupada em varrer a casa e tal e tal. Marta, larga isso aí que a gente tem que conversar. A cada dia o seu mal, você está preocupada com as coisas da terra e está deixando a melhor parte. E estava lá Jesus, na casa de Marta, conversando com Maria. Quando ele ia pregar, às vezes pregava na sinagoga. Não abriu nenhuma igreja. E o último ato dele, ele reuniu os 12 apóstolos na casa de um pescador para comer umas ervas, um pão sem fermento, um vinhozinho e dar uma palavrinha com os amigos. Simples assim. Quando foi ser crucificado, os centuriões romanos, em homenagem a ele, deram uma coroa de espinhos
e um cetro de cana. E ainda chicotearam ele dizendo que ele era o rei dos judeus. Este era um homem. Depois ele deixou Pedro. A história de Pedro é curiosa, porque Pedro era a pedra sobre a qual Jesus edificaria o cristianismo. Então, qual é a imagem que a gente faz de um líder religioso? Um homem que ensina, que guia, que diz o que é certo, condena o que é errado, organiza a igreja, dá as instruções. Pedro não foi esse homem. Ele nunca foi o maior orador do cristianismo. O maior orador do cristianismo era Estevão e depois Paulo. Quem dava aula, quem instruía, era Paulo, que inclusive escreveu as cartas. O que é que um líder do cristianismo fazia na igreja? Vocês não têm ideia. O livro Paulo e Estevão relata para a gente a história de Pedro. Pedro fazia sopa, dava comida e dava passe e curava os leprosos. Vocês sabem qual seria o cargo de Pedro no centro espírita? Passista. Passista e cozinheiro. Pedro dava comida e passe a vida inteira, cuidando dos leprosos, cuidando dos doentes, limpando ferida, escorrendo suor. Ele também trabalhava forte no atendimento fraterno. Atendimento fraterno de gente doente que está morrendo. E servindo a comida para o povo. Pedro, o grande líder do cristianismo. Que valor a gente dá no centro espírita para uma pessoa que está dando passe, comida e distribuindo conselho? Não é médium, não está fazendo psicografia, não é presidente do centro, não está dirigindo ninguém, está só dando passe, conselho e comida. Que foi o que São Pedro fez a vida inteira. E na sua condição de líder, de vez em quando, ele apartava a briga. Estava lá Tiago, brigado com Paulo, que assumiram a liderança do movimento, porque estavam fazendo, acontecendo, e estavam dizendo o que cada um podia e não podia fazer, estavam mandando. E Pedro, enquanto Tiago e Paulo estavam mandando, Pedro estava dando sopa e passe. Quando a briga entre os dois estava para cerrar a igreja, e agora Pedro, não, pode deixar que a gente resolve aqui. Então, a missão de São Pedro, dar passe, comida e apartar a briga. Por quê? Porque depois de décadas dando passe, dando comida, curando ferida de leproso, curando febre de gente doente, quem tinha paz para apartar a briga era Pedro. A gente quer um trabalho espiritual, o trabalho do Cristo. Essa é a ilusão da humanidade, essa é a ilusão da cristandade. O trabalho espiritual, eu vou levar as pessoas para Jesus, eu vou estender minha mão para curar as pessoas, eu vou pregar o Evangelho. Meu irmão,
O trabalho espiritual é dar comida, solidariedade e conselho. É o trabalho espiritual. Sinto decepcioná-los. Não é nada de meditar para elevar, nem manifestar os espíritos superiores. O trabalho espiritual está ali, no pobre coitado, doente, esfomeado, doente da alma, doente do corpo, que vem bater na sua porta. Vocês querem a prova do que eu estou dizendo? A gente conhece alguns líderes espíritas. Eu posso dizer de Chico Xavier e de Divaldo Franco. Todo mundo lembra dos 400 livros que Chico Xavier psicografou. Ninguém lembra das centenas de pessoas que ele atendia debaixo de um abacateiro, dando uma notinha de R$2 para cada um. O povo não ia lá por R$2, ia lá para ver Chico. O quanto de Chico distribuía de cesta básica e de comida? O quanto de Chico visitava gente doente? Ah, mas ele era um grande médium. Chico era um grande médium porque ele fazia o trabalho espiritual. O trabalho espiritual não era ficar evocando os espíritos superiores na reunião mediúnica, não. O trabalho espiritual era para a favela, para a casa do pobre, era receber as mães que estavam com seus filhos desencarnados até alta madrugada todo dia, aquela fila de gente que queria notícia dos filhos. Era conversar com os pobres debaixo do abacateiro, dar os passes dele, trabalho espiritual. Ah, Divaldo Franco é um grande orador e um grande médium. Eu não preciso falar muito de Divaldo, só vou falar que ele tem 300 filhos. O resto vocês pesquisam. De papel passado. Criou 300 meninos. Isso que é o trabalho espiritual. O trabalho espiritual é isso aí. Como era o trabalho espiritual de Pedro. Eu tive sede e me deste água, eu tive fome e me deste comida, eu tive doente e fosse me visitar. Mestre, quando foi que nós fizemos isso? Cada vez que fizeste a um desses pequeninos, era a mim que fazias. Trabalho espiritual. Trabalho espiritual pesado. Não é ficar falando de evangelho, nem discutindo teologia. O trabalho espiritual é ir onde a dor está, conviver com a dor e carregar a dor do outro nos seus ombros. Todos os grandes missionários do cristianismo fizeram isso. E todos tiveram que dar testemunhos no seio da sua família. Eu brinco, eu tenho uma tese que está em construção. Eu ainda vou fazer maiores pesquisas, está em nível experimental. Eu acho que quanto mais adiantado o missionário, mais complicada a família é. A começar pela família de Jesus, que não acreditava nele. Ah, não, porque espírito evoluído, a família fica toda harmoniosa, orando em torno de Jesus. Chico, o próprio sobrinho, escreveu um livro para dizer que ele era uma fraude. E a missão dentro das tarefas da família. Que Francisco de Assis dava exemplo. A comunidade franciscana era de agricultores, todo mundo lá no monastério, na roça. Ele dizia, alguns monges franciscanos diziam que arar é orar. Francisco de Assis é nada mais, nada menos que a reencarnação de São João Evangelista. É um dos espíritos superiores mais adiantados desse planeta, ao qual Jesus deu a responsabilidade de restabelecer o cristianismo. Tudo bem que ele é famoso, mas olhem o que foi a vida de Francisco de Assis. Pedir esmola, receber pobre e capinar.
cuidar dos bichos, cuidar das plantas, no monastério dele, na vida rural dele. A maior parte do tempo de Francisco de Assis foi fazendo isso. Ele praticamente veio à Terra fazer isso. Capinar, cuidar das hortas, cuidar dos bichos e cuidar das pessoas. Vocês não veem uma pregação de Francisco de Assis. Quando ele foi se apresentar ao Papa, ele disse: eu só quero viver na minha pobreza, sua santidade. Não quero hierarquia, não quero título. Olha, eu não quero nem dizer que você está errado, que você está certo. Só me permita viver na minha pobreza. Pronto. Um dos maiores missionários que passou pela terra. Para a gente é um santo. Para o homem da terra, um agricultor. Um agricultor que cuidava da horta, dos animais e das pessoas, em nome de Jesus, todos os dias. E é interessante que os seguidores de Francisco escreveram livros sobre Francisco, e Francisco não fazia pregação. Os ensinos dele vinham no dia a dia, no trato com a cozinha, que ele cozinhava também. Tinha um rodízio entre os frades para cozinhar. No trato com a terra, no trato com as pessoas, os discípulos de Francisco começaram a divulgar as histórias de Francisco. Porque essa é a mensagem que deu origem ao nosso trabalho de hoje, a mensagem Servicinhos, de Emmanuel, sobre os pequenos trabalhos. A realidade é que para um espírito nobre não existe pequenos trabalhos, todo trabalho é grande. Ele vai lavar a louça iluminado, ele vai varrer a casa iluminado. Um espírito santo, um espírito superior varrendo a casa é a luz do mundo. Agora, um espírito bobo fazendo 2 horas de palestra sobre Jesus é mais tentativa do que outra coisa. Mas os espíritos nobres, os espíritos adiantados, eles não precisam mais do que o dia a dia, não. Não precisa ser muito adiantado. Eu critiquei um pouco os espíritas, vou falar bem. Eu convivi com companheiros espíritas que me deram exemplos. Não são espíritos superiores, mas eles me davam exemplos no dia a dia. Eu lembro, Seu Vilásio, muita gente conheceu aqui. Seu Vilásio, eu estava na casa dele, eu fiz a palestra 11 horas e mandou para a casa dele almoçar. Eu almocei, dormi, acordei 1 hora da tarde e descobri que o homem ainda estava no centro espírita, tomava só um copinho de leite e ficava de 11 horas da manhã a 5 horas da tarde atendendo o povo. Nunca mais, quando eu fui para Lustosa, eu fui almoçar na casa dele, eu ficava lá do lado dele. Precisa dizer alguma coisa? Um copinho de leite, atendendo o povo, 6 horas seguidas. Ele precisava me pregar alguma coisa, me ensinar alguma coisa sobre o trabalho, sobre o amor. Eu digo, não, ó, agora não vou almoçar, não, eu vou ficar aqui do lado dele. Eu fico aqui, eu como biscoitinho, eu tomo leite. Não. É isso que é um missionário. Um espírita não pode se elogiar, mas eu posso elogiar meus amigos. Então, é isso que é um missionário. Eu conheci vários assim. Os maiores médiuns, os espíritas que me deram o maior testemunho, eu citei Dona Zizi. Dona Zizi foi uma mulher que
ela veio da Umbanda e simplesmente diz, agora os meus mentores estão dizendo que o negócio vai mudar. Entregou a direção, uma mulher que era médium de cura, que vinha de gente do outro país, de outro estado, para se curar com ela. Ela simplesmente entregou a direção do centro espírita dela para outra pessoa, para implantar o ESG. Eu assisti isso. Ela, a médium principal, que curava e tal. E eu via a simplicidade da pessoa no procedimento diário dela. Quem está conectado com as altas esferas espirituais não precisa de espetáculo. É no dia a dia. É no jeito de proceder. Nas pequenas coisas. Até no jeito de almoçar, como eu almocei com o tio Vila várias vezes para pegar conselho, ele não precisava dar o passe, eu só precisava almoçar com ele. No jeito de andar pela rua, como eu vi um dia desse, eu saí com um dirigente espírita na rua, aí, para surpresa minha, eu percebi que os mendigos todos já conheciam ele. É fulano e tal, já ia para ele. São coisas pequenas. Por que será que os mendigos da cidade tudo conheciam ele? Precisa. E ele ainda tinha um hábito interessante. Na Federação Espírita gosta de dar a memória. Então, dos desencarnados eu falo, o seu Clarival. Tem gente que acha estranho. Ele andava sempre com um maço de nota de R$2 no bolso. Para ter o que dar. Tem gente que acha errado. Mas eu convivi com isso. Eu convivo com isso. Muitos espíritas mais antigos me dão aula de espiritismo prático e aplicado. Não é em pregação doutrinária. É no trabalho, é na convivência com o povo, na convivência do lar. Quando eu frequento o lar de um irmão e sei como ele enfrentou situações que me deixariam louco na maior tranquilidade do mundo. Isso vale mais do que uma aula de pregação, um ano de ESG. A convivência com algumas pessoas vale mais do que um ano de ESG. A convivência no dia a dia. Quando eu vi os problemas que ele tinha com os filhos, como é que ele resolvia esses problemas? Quando eu vi o procedimento na família, quando eu vi a educação que deu aos meninos, quando eu vi como procedia com a mãe, idosa, em outros casos, eu tomei muitas aulas de espiritismo com muitos companheiros espíritas, simplesmente vendo o dia a dia deles. Não nas grandes manifestações mediúnicas, nem nas pregações, nem nas oratórias. A forma como procedia, a forma de proceder, no dia a dia, nas menores coisas da vida. Paulo diz que o cristão é o evangelho vivo de Jesus. É a verdadeira escritura de Jesus. E essa mensagem de Emmanuel vai no sentido de nós não esperarmos para servir ao Cristo os eventos grandiosos que a gente acha que são os missionários que mudam o mundo. Porque eu vou pregar e vou entregar milhares de almas a Jesus. Mas, na verdade, os espíritos superiores na Terra, eles trabalham dentro dos lares, dentro dos hospitais, dentro das favelas, sobretudo silenciando diante das ofensas.
E alguns têm uma função pública. Alguns exercem uma função de liderança doutrinária, como Allan Kardec, que tinha a missão dele. Mas a maioria dos espíritos nobres da Terra passam despercebidos. Eu lembro no livro Céu e Inferno, tem uma comunicação chocante. Um espírito superior que atendia na Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense se despediu de Kardec: eu vou reencarnar. Qual vai ser sua missão? Eu vou ser mendigo. Dá para vocês? Eu tenho uma missão na comunidade. Depois, ele descreveu a missão de outro espírito adiantado que encarnou como mendigo. Agora, eu até esqueci, isso está na Revista Espírita. O mendigo passou a vida toda pedindo dinheiro para os pobres da cidade. Porque mendigo, espírito superior, é diferente. Nem que nem um mendigo normal. O mendigo pedia dinheiro e os pobres da cidade tudo estava alimentado porque o mendigo estava pedindo dinheiro. Espírito. Queria eu ser um mendigo desse. Não, porque eu sou um espírita, porque eu faço e aconteço, eu falo de espiritismo. Meu irmão, ele sustentava a cidade toda pedindo esmola na rua. A cidade era um protetorado espiritual dele. Eram filhos dele. Só quem não sabia disso eram os habitantes da cidade. Ele era o protetor espiritual da cidade, porque ele estava educando os ricos pela humildade e amparando os pobres. Reencarnou como mendigo. Quiçá um dia eu seja adiantado suficientemente para ser um mendigo de Jesus. Mas enquanto eu não tenho esse adiantamento, pelo menos eu saio falando, né? A gente não faz muita coisa, mas fala um bocado de coisa. É o que Jesus me permite hoje. E exerço as minhas funções no lar, no centro espírita, no trabalho, da forma mais adiantada que eu consigo fazer, consciente de que o importante não é o que eu faço, é a luz que eu coloco no que eu faço. Francisco de Assis era um agricultor iluminado. Jesus de Nazaré era um carpinteiro iluminado. Alcione era uma trabalhadora do lar iluminada. Ivone do Amaral Pereira era uma costureira iluminada, uma das médiuns mais importantes do movimento espírita brasileiro. Chico Xavier era um funcionário público iluminado, assim como Divaldo. Inclusive, dizem para Chico Xavier uma coisa que eu acho verdadeiramente miraculosa. Dizem que ele nunca faltou ao trabalho. Eu não entendo isso. Entendeu o que é nível de espiritismo? Psicografando toda noite até 1h da manhã e nunca faltou o trabalho. Isso é um espírito superior. Espírito superior é aquele que nunca falta ao trabalho. Nem dá desculpa para o patrão. Esse é Chico Xavier, atendendo um bocado de gente até altas horas da noite. Chico Xavier é isso aí. Então nós vamos pedir a Jesus, a partir de hoje e amanhã, a luz dos espíritos superiores, para que nós valorizemos a nossa vida, exercendo todas as pequenas tarefas do dia a dia, de forma iluminada e a levar a mensagem do Cristo. Se for para varrer a casa, você vai fazer da sua varreção de casa um evangelho.
e vai dar testemunho do Evangelho varrendo sua casa. Porque é o que Jesus faria. Ou vocês acham que Jesus nunca varreu uma casa? Ele que trabalhou como carpinteiro ao lado do Pai durante 30 anos. Se for para fazer uma comida, tu vai ter que colocar o passe magnético na comida. E se for para atender o cliente numa loja, você vai dar um passe no cliente que você vai atender. E o cliente, depois de descarregar as mágoas dele brigando contigo, vai sair de lá aliviado e desobsediado. O seu cliente que entrou na sua loja. Porque o cristão é a carta viva do Evangelho. Nós não precisamos do reconhecimento do mundo, nós não precisamos da aprovação dos nossos companheiros, nós não precisamos ser conhecidos. O bem que nós fazemos é conhecido por Deus e pela nossa consciência. E nós servimos a Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana, nas mínimas coisas que fazemos. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. E eu evoco agora a proteção dos espíritos mentores da casa e dos espíritos angelicais, que são os anjos da guarda, dos espíritos protetores de cada um aqui, para que nos guie, para que nós nos tornemos a luz do mundo. Desses exemplos que o nosso irmão Marcelo Martinho nos trouxe, a gente tem que pensar muito, né? Ir para casa, refletir, lavar os pratos que estiver na pia, que é também um trabalho, né? E lembrar que, como ele falou, o serviço o servir com humildade é fazer essas coisas do dia a dia. São nas pequenas tarefas que surgem as grandes missões, né? Estamos aqui, cada um de nós tem uma tarefa, tem uma missão a cumprir, e nós não devemos desvalorizar as pequenas tarefas do nosso dia a dia. É aí que a gente vai partir. Nas pequenas tarefas, vamos partir para grandes missões que Deus nos confiar, né? Ele citou o exemplo aqui de Chico e Edivaldo, e nós temos também a irmã Dulce, né? Que eu conheci pessoalmente, tive o prazer de conhecer, e era humildade em pessoa, um serviço da humildade em pessoa. Então, minha gente, eu gostaria de agradecer então a presença de todos, e enquanto convidar o nosso irmão Marcelo Martinho para a prece final, e enquanto isso, vamos nos concentrar para o passe coletivo. Nós pedimos a Deus que facilite agora a nossa sintonia com os planos superiores, que cada um aqui possa ser orientado pelo seu Espírito protetor, que as luzes do céu cheguem até nós. Que nesse momento nós consigamos superar as emoções da terra, nos elevando em direção à eternidade. Que em nossos corações agora penetrem as vibrações do infinito, nos conectando com a nossa realidade cósmica, nos conscientizando da nossa condição de filhos de Deus, herdeiros do universo. Superando assim, através das
boas energias aqui recebidas, todas as angústias das situações transitórias da Terra. Que nossos corpos se energizem com o passe magnético recebido. E preencha nossas almas de luz e paz, nos trazendo saúde e esperança. Mas, sobretudo, que os Espíritos consigam nos inspirar agora o amor e a caridade, inspirando-nos a compaixão, a brandura, a paciência e a misericórdia para com nossos semelhantes, para que nós sejamos a luz do mundo e todos aqui consigam levar a paz aos seus lares. Que assim seja.